Caseiro, eu queria Legal. começar com uma notícia. A Michele Bolsonaro desmarcou todos os eventos do PL em Sergipe e está no hospital internada com influenza. Foi diagnosticada e está isolada, em isolamento, internada. E aí, Caseiro, qual que é o risco da influenza? Porque vacina ela não deve ter tomado, né? Não, não, primeiro, eu ia ser maldoso aqui, mas eu, como médico velho, não posso fazer um comentário maldoso de força e influenza. Então, vamos falar a verdade que ela tem uma boa recuperação, mas assim, influenza é uma doença grave. Obviamente, é uma doença grave. Eu sempre comento aqui que a gente tem que fazer uma distinção enorme. Todo mundo, né, quando você está numa rodinha, né, você deve chegar lá, sabe, e falar, eu já não estou bem, eu já estou gripado. Não está. Gripe é uma doença causada pelo vírus influenza, né? Esse nome vem lá de Hipócrates, que já reconhecia que essa doença tinha uma sazonalidade, né? Ela aparecia em determinadas estações do ano, então ele pensou na influenza dos astros, né? Então veio o nome influenza. Esse vírus foi responsável pela gripe espanhola, que exterminou um sexto da população europeia, e ele foi sofrendo mutações e continua circulando aí, ó, doença grave, tem vacina. O Brasil produz 80 milhões de doses, que é produzida pelo Instituto Butantan, que aquele rapaz, governador, queria privatizar lá. O Instituto Butantan fabrica 80 milhões de doses. Infelizmente, a gente dá essa vacina para as pessoas que têm maior risco de complicar, que são indivíduos acima de 65 anos, gestantes, crianças abaixo de 4 anos, população aldeada. Então, na verdade, existem uns grupos específicos, mas é uma doença que tem gravidade, encerra uma gravidade, sim. Mas tem medicamento, né, que é o oseltamivir, tem vacina. Infelizmente, eles não acreditam em vacina, mas certamente essa doença cursa de uma forma grave, 2 dias com sintomas muito acentuados mesmo. E só para terminar, senão eu fico falando aqui, mas você sabe que o Brasil adiantou a vacinação da influenza para o dia 25 de março, porque a gente já vinha detectando um aumento importante de casos de gripe causada pela influenza. Então, é importante, quem tem comorbidades, né, quem está naquelas situações que eu falei, tem que tomar essa vacina, já está nos postos de saúde, gratuita, dado pelo nosso governo federal, pelo maior programa de imunização do mundo, o PNI. Então, feitas essas considerações aqui. Agora, está liberada agora para os grupos de comorbidade idosos, né? E até 5 anos. Neste momento, Depois eles abrem para todo mundo, né? Abre. O ideal seria ser liberado para todo mundo. O problema, assim, é muito grande a população, mas cada ano se amplia mais, Gildo. Então, a gente tinha comorbidades, gestantes acima de 65 anos, hoje já está acima de 60, gestante, comorbidade, população de aldeia, pessoas livres, pessoas privadas de liberdade, moradores de área livre. Então, cada ano se amplia mais para uma população geral, é super importante. Saibam vocês, meus amigos, que as doenças respiratórias inferiores são a principal causa de morte no mundo de pessoas acima de 65 anos. Não são as doenças cardiovasculares, não, são as doenças respiratórias, né? Vide, se lembra, recentemente tivemos a morte de pneumonia lá do dono lá do Pão de Açúcar, como é o nome dele lá, o atleta, o Abílio Diniz, né? Abílio Diniz. As doenças respiratórias são uma causa absolutamente importante de mortalidade no mundo. Por isso a importância dessa vacina, né? Nós que acreditamos na vacina, vamos tomar. E, obviamente, eu acredito que os bolsomínios inteligentes, idosos, certamente vão tomar a vacina, que tomam todo ano, sempre tomamos, né? E espero que eles continuem tomando, porque a gente quer eles vivos, né? A gente não quer a morte de ninguém, e certamente a gente não trabalha nesse nível, não, né? Queremos eles todos vivos. Nosso combate é no outro nível, né? Ô Caseiro, tem uma pergunta para te fazer, até de cunho pessoal, para entender aqui contigo como funcionam as coisas no SUS. Você é um cara muito experiente, trabalha no SUS há muito tempo. Veja, como você sabe, a nossa audiência sabe, o Luca foi diagnosticado com leucemia e fez um tratamento tradicional na primeira vez.
Aí ele teve uma recidiva e tinha uma discussão se ele deveria ir direto para o transplante ou não. E aí a gente achou, né, o médico que recebeu falou que tinha um novo tratamento sendo realizado. E os tem uma segunda proposta. Que era usando o arsênio, né? E o plano médico, segundo eles, os planos já estariam liberando. Tratamento com arsênio, isso a gente vê os dois, muito mais tranquilo. Não tem tanto efeito colateral da quimioterapia. Quase zero efeito colateral. Caseiro, o menino ficou com todos os cabelos, fortinho, não emagreceu. A quimioterapia tradicional, ele chegou a 19 quilos, né? Para uma criança de 6 anos, ele tinha um peso já, sei lá, de 25, 30. Ele perdeu um terço do peso dele. E aí, anteontem, eu conversava com o médico do Luca, e ele disse que esse tratamento ainda não está disponível no SUS. Continua indisponível. A questão é que as crianças têm um prognóstico de cura alto, esse tratamento. Nos Estados Unidos ele é utilizado, na China, da onde surgiu o medicamento, ele é muito utilizado em várias partes, e a gente não tem no SUS. E teve uma epidemia de LMA-M3 recentemente. Ele até falou que eles ficaram muito impressionados, porque essa é uma doença não é recorrente, LMA-M3, a doença que o Luca teve. Ela é muito difícil de acontecer, tem 5% da leucemia, não mais que isso, talvez até menos. E teve uma epidemia e ele falou que todas as crianças tiveram que ser tratadas com a quimioterapia normal. Caseiro, o que acontece? É muito comum isso? Você vive isso o tempo todo? Não ter medicação. Ou é raro? É possível fazer alguma coisa? A gente pode mobilizar? Eu estou falando porque, para mim, eu me sinto privilegiado de a gente poder ter tido isso. Mas eu fico pensando nesses pais e nessas crianças que não têm acesso. Que putz grila, que sofrimento. Vai, cara, é maravilhosa a sua questão, ainda que traga uma questão que certamente tem um apelo, mas uma questão pessoal que é super importante, né? Você vê o Luquinha, é brincadeira, o moleque tá 0 km por hora, né? Tá novo, né? Nós temos aqui na faculdade que eu dou aula aqui em Cubatão, nós tivemos um grande movimento, você se lembra lá atrás, do menino chamado Portinho. Inclusive a cidade se mobilizou, financiou, tinha uma leucemia também, ele foi transplantado e vai se formar médico esse ano, no 6º ano. Sim, está fazendo estágio no Einstein. Exatamente. Até teve uma reportagem recente aí, né? Ocorre, primeiro, isso é ciência, né? Eu já falei aqui milhões de vezes, ou dezenas de vezes. Isso é a ciência. A gente avança, a gente aprende. A ciência fez com que nós saíssemos lá do Santos Dumont de voar 2 metros para chegar na Lua 70 anos depois, né? Vão se incorporando as tecnologias. Ocorre que nós temos um enorme subfinanciamento do SUS. O SUS faz muito. A nossa comunidade tem que entender, só para você ter uma ideia, aquela emenda constitucional 95/2016, né, que foi aquela coisa absurda, né, pós-golpe da Dilma, eles tiraram, o SUS perdeu 22 bilhões. O SUS, eu já falei aqui também, ele trabalha com 3,9% do PIB, ainda que os gastos para a saúde são 9,6%. Para vocês terem uma ideia comparativa, eu gosto de comparar, porque quando a gente compara, a gente entende melhor as coisas. Olha só, o gasto público per capita no Brasil é $610. Você pega na França, é $4.000. Você pega no Canadá, é $3.800. Reino Unido, $4.000. Então, veja só, nós estamos com $600 por pessoa e faz tudo isso. Além disso, o Brasil enfrenta uma judicialização assustadora. E quem judicializa são as pessoas que têm mais posse, porque, na verdade, contratam melhores advogados com drogas que muitas vezes são muito pouco efetivas. Mas a questão mais fundamental disso, e onde que eu queria chegar sem fazer digressão, é
Quem grita por nós, Rovai, né? Veja, o que nós elegemos, e por isso que as pessoas têm que entender isso. Quando a gente elege um deputado, eu pergunto para você, Padre, para o Felipe, fale para mim quem são os médicos progressistas eleitos que estão lá no Congresso levando essas pautas de discussão para ampliação. Quem? Os caras, chupetinha, tá preocupado em fazer palhaçada, falar em testosterona, veja, Gaia. Esses caras não estão preocupados com o Brasil, né? Então, o que nós esperávamos é que nós tivéssemos, né, um legislativo com pessoas minimamente qualificadas para poder trazer essa... Você sabia, Renato, eu vou te falar uma coisa que acabei de dar um curso aqui no nosso mestrado da Santa de Saúde, que chama-se Direito e Saúde. São só 2 mestrados que tem no Brasil, Direito e Saúde. E nós não temos, por exemplo, a leucemia mieloide crônica, ela não é notificação compulsória. Então, muitas vezes, o cara não interna. Então, a gente não sabe o número dessas doenças, nós não temos um dado epidemiológico do tamanho do problema. Porque doença, ou você notifica, porque é notificação compulsória, por exemplo, tuberculose, sífilis, hanseníase, ou você acaba notificando quando você interna esse cara e ele tem que pegar algum medicamento no SUS, você acaba tendo, né, o que a gente chama de AIH, né, que é autorização de internação hospitalar, você acaba detectando. O que eu estou dizendo para vocês é que nós não temos nem a dimensão do real tamanho do problema. Veja, Rovai, quer dizer... E eu pergunto para você, quando Erundina foi prefeita em São Paulo, ela montou os negócios mais fantásticos que foi um serviço de vigilância epidemiológica aqui em São Paulo, que foi referência para o mundo inteiro, né? É fundamental você ter esses dados na mão para você propor medidas. Então, o que eu estou querendo dizer é que, desafortunadamente, nós temos um legislativo completamente desqualificado, que se refere ao executivo também. E as pessoas que não conhecem esses problemas não podem propor nada. Esse é o problema que a gente vive. É isso, meu pai. Não sei se você está entendendo onde eu quero chegar nessa ideia. Isso não é problema. Tem uma companheira nossa que ajudou até na minha eleição. Veja, eu fiz um diagnóstico, que eu consegui a colonoscopia lá no Emílio Ribas, ela fez um câncer. Em março do ano passado. Em janeiro, eles não tinham operado ela ainda. Nós tivemos que fazer um grande escândalo no carnaval aqui no hospital, mais de 8 meses. Não pode, isso é um câncer, tem que operar no mínimo no mês seguinte, entendeu? Então, a gente tem essa questão social que é muito séria. Quer dizer, o SUS ainda tem muitas dificuldades, tem muito que melhorar, mas precisa ter alguém lá para lutar por ele, né, Rovai? Essa é a questão. Me desculpa se eu estendi, mas é importante a gente e a comunidade entender isso. A gente tem que ter representantes que lute por nós nessas questões específicas, né, cara? Muito bem, Caseirão. Só para você sentir, só para ser rapidinho. Nós temos aqui em Santos, que é uma cidade linda, praia, nós temos piores índices de tuberculose do Brasil. Nós temos o maior número de sífilis congênita e sífilis neonatal do estado de São Paulo, aqui em Santos. Isso não é uma vergonha? Né? Não estou falando aqui como nada. É uma vergonha, eu falo isso há 20 anos. Agora, se não entra um secretário de saúde lá, nós temos um secretário agora de saúde que é um administrador, nem sabe o que é isso, nem sabe o que é tuberculose, nem sabe o que é sífilis congênita. Então não pode fazer proposta, né, meu caro? Então, isso é a diferença, viu, Rovai? Muito bem, Caseiro. Alguma pergunta, Felipe? Alguma pergunta, Adri? Só agradecer a Graça, a querida Graça Matos. Doutor Caseiro, sextou vermelhando. Vermelho. Vermelho. Sempre vermelho. Vermelho é a cor do amor. Caseira do axé. Aí e o André Luiz André. Boa tarde, doutor Caseiro. Ganso e o Flu não jogaram nada ontem. Saudações tricolores. O André é um torcedor doente do Fluminense, um grande camarada aí. A gente está sempre brincando. Eu falo, rapaz, vocês conseguiram ressuscitar o Ganso, né, cara? Porque ele foi para lá, que eu sempre achei um jogador de primeira qualidade, né? Foi vendido aqui, dizendo que ele tinha canela de vidro. Rapaz, o cara comeu a bola. Eu vi aí na Libertadores, eu fiquei impressionado. É um jogador de altíssima qualidade. Eu gosto muito do Ganso. Eu não sei se o Renato tem essa mesma, mas ele era uma fera, né? Aquela dupla que foi Ganso e o Neymar, quando ele era um jogador de futebol.
Era impressionante. Ele é clássico. Eu às vezes vejo lances daquela época, jogos de Libertadores e tal. É uma coisa assim. É sensacional. Um jogo que ele foi para um canto, a gente estava ganhando, ele foi para uma lateral, ficou com a bola lá e foi uns 3 caras atrás dele. Se eu não me engano, foi Santo André ou São Caetano, final de campeonato. É impressionante. É um cara que tem. O Dorival, que era o técnico, tentou tirar ele. Ele falou: não vou sair. É isso aí. O Santos estava com 2 jogadores a menos. É isso ele mesmo. Segurou a bola, ficou segurando a bola no meio-campo, na lateral, no escanteio. Impressionante. Acabou com o jogo. É impressionante, sensacional. O André ainda disse: desculpe o atraso na resposta, mas a frase não era de Roque Santeiro, não? Não era. Coronel Delarmino, que era um dos personagens de Gabriela. E a Veranice presenteou a comunidade com uma assinatura da TV Fórum. Muito Veranice, bem, obrigado, querida. Grande Veranice, legal. Belarmino, aliás. Sextou, pessoal. Sextou, hoje é sexta-feira, coisa linda, todos aí que tem um fim de semana maravilhoso. Eu não vou dar um plantão no sábado à noite só, mas estou tranquilo que eu troquei por domingo. Então, todos aproveitem, deem uma lidinha, estudem e vamos, como diz o Pedrão, o judiciário está fazendo, nós temos que fazer a nossa parte. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos gritar e vamos se mobilizar, sempre se mobilizando. E aqui na Fórum, brigando. Isso é absolutamente fundamental, né, meninos? Um beijo em você, Rovai. Depois nós conversamos, Dri, Felipe. Beijo no Lupão. Beijão, Cadeirão. Melo aí, tá? Um beijo em todos. Tchau. Valeu, beijos.